E aí galera, aqui é o David, quer aparecer no próximo vídeo? Então comenta aqui embaixo, eu quero um salve. Comenta isso que no próximo vídeo, assim como as pessoas que já estão lá no final desse vídeo aqui, você também vai aparecer. Deixa o like aqui ó, para fortalecer o crescimento do canal também e vamos aqui assistir comigo. Bom, segundo a Bíblia, as tábuas com os 10 mandamentos originais estão encerradas na Arca da Aliança. Cientistas dão aí uma de Indiana Jones para tentar encontrar a relíquia há muitos anos. E no vídeo de hoje você vai conhecer um pouco mais sobre este assunto. Conheça agora descobertas no Egito que assustaram os cientistas. Sarcófagos. Pelo menos 100 sarcófagos em perfeito estado foram descobertos por arqueólogos no sítio arqueológico de Saqqara, lá no Egito no ano passado. Dentro de alguns deles, pessoal, haviam múmias bem conservadas, tá? Pesquisadores que também encontraram 40 estátuas na necrópole estimam que os corpos e os objetos tenham sido enterrados há mais ou menos aí 2.500 anos atrás. Segundo os pesquisadores, as pinturas finas e a qualidade do material usado nos caixões indicam que as pessoas ali colocadas eram de uma classe alta na sociedade egípcia. O raio-x de uma das múmias mostrou que se tratava de um homem com altura entre 1,50 m e 1,70 m que morreu com mais ou menos aí 40 ou 45 anos de idade. A expectativa é que novas descobertas sejam feitas em breve. Recentemente, arqueólogos já haviam descoberto aí caixões e outras múmias em outros poços daquela necrópole. Saqqara ainda não revelou todo o seu tesouro. As escavações ainda estão em andamento. Sempre que esvaziamos o poço de um cemitério de sarcófagos, encontramos uma entrada para outro, disse Khaled El-Anani, ministro de Turismo e Antiguidades do Egito. Estima-se que essas descobertas sejam datadas da Era Ptolomaica, que começou por volta de 320 a.C. e durou até 30 a.C. naquela época. As descobertas foram levadas para os museus do Cairo, que incluiu o grande museu egípcio que está sendo construído pelo governo do país próximo às pirâmides de Gizé, que fica a aproximadamente 25 km da necrópole de Saqqara. Tumba KV5. Embora muitos pensem que a tumba do faraó Tutankhamon seja a mais importante já encontrada no Egito, uma descoberta feita em 1995 colocou essa afirmação em xeque. Naquele ano, o egiptólogo estadunidense chamado Kent R. Weeks observou o tamanho real do túmulo de KV5 no Vale dos Reis. Ele está próximo do lugar do descanso final do faraó menino. São apenas 70 metros que o separam. Além disso, a tumba também está perto da sepultura de Ramsés II. Pesquisadores sabem da existência da KV5 há pelo menos um século. No entanto, realmente investigá-la foi uma tarefa muito complexa que foi realizada apenas muito tempo depois de sua primeira descoberta. O primeiro a tentar realizar tal tarefa foi o arqueólogo britânico chamado James Burton, ainda no começo da década de 1830, para vocês verem como isso é antigo, pessoal. Depois dele, o egiptólogo britânico chamado Howard Carter também tentou se consagrar por meio da mesma tumba subterrânea, mas ainda sem sucesso. Foi apenas entre os anos de 1985 e 1986 que uma expedição conseguiu finalmente entender o complexo que caracterizava aquele túmulo. No ano seguinte, em 1987, eles começaram a escavar, o que demandou bem mais tempo. Kent R. Weeks, com o apoio da Universidade Americana do Cairo e o Theban Mapping Project, revelou ao público a descoberta por completo apenas em 18 de maio de 1995, quando fez o anúncio explicitando aí o que havia encontrado. O que vinha depois causou ainda mais perplexidade. A tumba pode ser a maior já encontrada no Egito, afirmou o arqueólogo. E ele estava certo. A KV5 era subterrânea e continha corredores longos e anteriormente desconhecidos pelos pesquisadores que tentaram escavá-la nos anos passados. Durante ao longo do tempo de existência, a tumba foi inundada por tempestades que acometiam aí o Vale dos Reis. Por isso, ela foi amplamente danificada, além dos constantes saques que aconteciam em quase todos os antigos túmulos egípcios. Ainda assim, a KV5 se mostrou cada vez mais impressionante. Em formato de T, ela continha inúmeras câmeras. Lá estavam guardadas inúmeras múmias que provavelmente eram filhos do dono da tumba, Ramsés II. Acredita-se que o local tenha sido o principal cemitério dos herdeiros do faraó, sendo palco do descanso final de pelo menos 52 deles. Muitos especialistas em Egito Antigo afirmam que o rei teve mais de 100 filhos. Caraca, esse cara gostava, viu? E outros ainda dobram o seu número. O primeiro a ser enterrado no túmulo foi esse cara com esse nome muito difícil aí na tela para vocês, que morreu em 1254 a.C. Ele era o primogênito de Ramsés e de sua esposa Nefertari. A partir de então, o faraó passou a visitar a tumba inúmeras vezes para velar seus herdeiros, visto que viveu até os seus 90 anos. Ainda assim, a descoberta dos restos mortais não foi tão emocionante porque o estado delas era meio precário, pessoal. Os ossos estavam completamente misturados.
Eram meninos, meninas, alguns mais velhos e outros ainda mais novos, todos juntos. Não foi possível aí definir exatamente quem havia sido enterrado naquele local. Outros artefatos que foram encontrados no local fizeram valer pela falta de múmias. Os pesquisadores observaram fragmentos de frascos de alabastro, muitos artefatos feitos de argila, amuletos, caixões feitos de madeira e de granito também vermelho que continham inscrições raras e várias contas de pedra. Além disso, galera, a arquitetura do local também foi considerada realmente impressionante. A Arca da Aliança. Mesmo mais de 7 anos depois do início das escavações, o sítio arqueológico dos arredores de Beit Shemesh, 20 km a oeste de Jerusalém, continua trazendo muitas surpresas. Em 2019, os arqueólogos encontraram um templo de 3.100 anos que pode ter ligações diretas com a Bíblia. Durante as escavações, cientistas encontraram uma construção perfeitamente quadrada, com paredes longas e simétricas. Ficou óbvio, né? Assim que colocaram os olhos naquele local, aquele monte de pedras formava um templo israelita. Tudo foi devidamente comprovado quando itens comuns em ambientes religiosos foram descobertos naquele local. Bem no centro daquela sala, uma descoberta ainda mais instigante. Uma mesa de pedra parecida com a citada na Bíblia, no livro de Samuel. O escrito narra que a Arca da Aliança, a caixa onde a placa dos 10 mandamentos foram armazenadas, teria repousado em uma superfície semelhante após ser devolvida pelos filisteus. Para analisar o templo com mais afinco, os arqueólogos tiveram de cavar uma grande camada escura que inicialmente, pessoal, pensaram ser cinzas de um incêndio. No entanto, logo descobriram que o material encontrado na verdade era simplesmente esterco. Segundo os pesquisadores, o templo provavelmente foi tomado por filisteus em meados do século XII a.C. Nesse sentido, foram identificados sinais de que a construção teria sido destruída em um conflito. Vasos e potes de cerâmica estavam em pedaços, por exemplo, para vocês conseguirem entender isso. Assim, após ser conquistado, o local sagrado pode ter sido transformado em um curral de animais. O que faria muito sentido de acordo com a cronologia apresentada pela Bíblia, que narra conflitos frequentes entre filisteus e israelitas entre os séculos 12 e 11 a.C. No entanto, pessoal, para o professor Shlomo Bunimovitz, da Universidade de Tel Aviv, a ligação entre o templo e a Arca da Aliança não pode ser feita diretamente, tá? Segundo o estudioso, seria quase impossível provar arqueologicamente que a mesa encontrada é a citada na Bíblia. Ainda mais segundo o testamento, a pedra estava localizada em uma parte da cidade e não em um templo no alto, como descoberto em Beit Shemesh. Israel Finkelstein, outro arqueológico aí da Universidade de Tel Aviv e um dos líderes das escavações, pontuou que, cronologicamente, a mesa encontrada não poderia ser a citada no primeiro livro de Samuel, tá? Segundo os próprios cientistas, a história da arca teve início no século 8 a.C., cerca de 400 anos depois da destruição do próprio templo. Mas e você, já tinha ouvido falar sobre algumas dessas descobertas? Principalmente aí sobre essa da Arca da Aliança, particularmente é a que eu mais gostei desse vídeo. E se gostou, deixa o like aqui, comenta alguma coisa, vai pra gente comentar. Você acha que realmente a Arca da Aliança estava naquele local? Comenta aí pra eu poder discutir com vocês. Compartilhe esse vídeo com algum amigo seu, seu pai, sua mãe, irmão, com quem você achar interessante, porque afinal de contas conhecimento é para todos. Não esquece de deixar o like, se inscrever se ainda não é inscrito e até o próximo vídeo aqui do canal Universo Curioso.